Boa noite. Meus amados, que tempo precioso o Senhor me proporcionou aqui esses dias. Um tempo onde eu fui profundamente encorajado pelo carinho, pela comunhão, por ver uma medida tão especial do Senhor nesta Assembleia. Rever meus companheiros de serviço ao Senhor, cada um deles, que tem servido juntos nessa causa tão especial. Eu louvo a Deus por esse tempo aqui em Londrina. Volto para casa assim com o coração apertado, porque essa tem sido uma assembleia que me encoraja muito a servir o Senhor e a seguir adiante. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Nós estamos estudando aqui esses dias sobre esse tema que é desafiador. Uma visão microscópica, uma visão que nós precisamos desse microscópio que é a palavra de Deus, para poder discernir, para não nos perdermos numa hora tão importante. Eu tenho dito para muitos irmãos, face a face, vendo o esfriamento, vendo os desvios, vendo alguns retroceder, então eu tenho dito assim para eles: que hora que você escolheu para se afastar do Senhor? Que horas? Que momento que você escolheu para trilhar o caminho da apostasia? Talvez muitos não tenham tempo de restaurar sua comunhão. Muitos não tenham tempo de restaurar sua condição e sua posição diante de Deus. Irmãos, que o Senhor tenha ganhado mais e mais o nosso coração nesses dias. Nós estamos estudando, eu creio que já é de conhecimento de todos, como já foi citado aqui pelo nosso irmão Thomas, Daniel capítulo 3. A história desses 3 jovens. Aqui começa a fazer mais sentido para nós, porque que Deus disse para Daniel: escreve o livro, sela até o tempo do fim. O que o Senhor quis dizer? Esse livro tem que ser aberto no tempo do fim. Porque no tempo do fim, uma geração vai olhar para esse livro e essa geração vai entender a minha palavra. Nós sabemos que os 6 primeiros capítulos de Daniel é história e os últimos 6 profecias. Mas nós sabemos que este livro, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, é totalmente profético. Então temos que entender o profético e as profecias. O capítulo que nós estamos estudando é um capítulo profético. É uma história que tem um caráter profético. Se a gente consegue separar essas duas coisas, o profético da profecia, parece que são as mesmas coisas. Sim, porém nós temos que entender a história no seu cunho profético. E temos que ver que os demais capítulos tratam de profecias. E aqui precisamos fazer essa distinção didática. E se você me perguntar, bom, qual que é o efeito disso na prática? É a mesma coisa. É uma questão só de entender para não desprezarmos a história. Porque podemos ler o capítulo 13 e achar, bom, isso é história. Mas lembre-se, é profético. O Senhor disse para esse livro ficar selado até o tempo do fim. Então agora nós começamos a ver que essa história faz sentido. Aqueles 3 jovens, eles foram desafiados, eles foram confrontados na sua fé, a se curvarem diante de uma imagem, diante de uma estátua, a adorar deuses pagãos. Eles foram desafiados a se conformarem com o mundo da sua geração. Havia aproximadamente 800 mil judeus ali. Aqueles jovens que haviam alcançado uma posição de status, de grande responsabilidade na província da Babilônia,
Eles não olharam para a posição, eles não olharam para a cultura, eles não olharam para a religião, eles não se enquadraram. Aqueles jovens tinham um coração celestial. E é isso que o Espírito Santo está dizendo para nós. Nós precisamos evidenciar o nosso coração celestial. Porque antes que sejamos arrebatados ao encontro do nosso Senhor, o Senhor já terá arrebatado o nosso coração, os nossos afetos, a nossa mente, a nossa visão. Porque nós estamos vivendo uma geração totalmente pervertida, perdida. Uma geração que não ama o Senhor. Aqui, irmãos, nós estamos em um limiar fronteiriço. Um momento muito delicado. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus salte para dentro de nós. Assim como foi a luta de Jacó com o Senhor, a ponto do Senhor nos vencer e tocar na articulação da nossa coxa, esse nervo duro que não converte, o nosso ego, nossa carne, para que nós tenhamos a condição de pedir para o Senhor: nos ajude, Senhor, a viver esta hora, essa hora tão crucial. Venha nos vencer, Senhor. Venha nos derrotar onde nós temos fraquezas, onde nós temos debilidades. Venha, Senhor, sobrepujar todas as nossas motivações erradas. Porque os apelos são grandes, as sutilezas têm entrado dentro das nossas casas, das nossas vidas. Satanás tem usado e se utilizado de todos os meios possíveis para nos enganar. A gente ouve muitas vezes no meio dos irmãos certas atitudes, comportamentos, palavras. Você vê alguém pregando, dizendo assim: acredito nos seus sonhos. Nossa, quem vai ser contra isso, irmãos? Acredite nos seus sonhos. E você aceita isso. Dentro desse mundo de competição, de avaliações que parece que só aqueles que forem de grande competência vão sobreviver. Somente aqueles que tiverem grandes ambições vão poder crescer. Então lembre-se, irmãos, o padrão que se mede a nossa vida é celestial, não é mundano. E o controle de toda a história está nas mãos de Deus. É Ele quem escreve e faz a história. Ele é o Deus das dispensações. Então lembre-se, está aqui a palavra de Deus diante de nós. Em Juízes capítulo 2, tem uma advertência muito grande, e é uma parte que eu diria, a parte que divide este livro em termos de história. O livro de Juízes, alguns estudiosos chegam a dizer que aqui está as histórias mais negras, talvez algumas das histórias mais tristes que nós temos do povo de Deus no passado, neste livro de Juízes. Aqui nós vemos a história de Israel em um momento crítico. O que aconteceu, irmãos? Eles estavam em Canaã. O que foi que aconteceu ali? Se você ler o capítulo 2 do livro de Juízes, você vai se deparar com a morte de Josué. E durante esta porção da descrição da morte de Josué, você vê que a geração de Josué foi a geração que conquistou a terra. E até aquele momento, até aquela geração, eles estavam ali, consolidados na terra. Aí depois diz assim: depois dessa geração, se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. E se você ler até o versículo 17 do capítulo 2, começando ali do versículo 11 até o 17, você vai ver que essa geração passou a adorar outros deuses. Esta geração abandonou os caminhos do Senhor. Uma geração que não conhecia o Senhor. É isso que Satanás está trabalhando arduamente, para que nós tenhamos uma geração que não conheça o Senhor. A heresia, meus irmãos, não é só uma afronta à verdade. A heresia é a diluição da verdade, é a meia-verdade, é o meio-evangelho, é o evangelho light,
É o evangelho que você precisa usar subterfúgios, armadilhas para poder atrair as pessoas. É o evangelho em que você diz que tem que descer ao padrão das pessoas, aquilo que elas querem, para você atrair. Nunca Jesus negociou a verdade. Os apóstolos não negociaram a verdade. Quando Jesus terminou de pregar o Sermão do Monte, Mateus vai dizer assim no capítulo 7, o último versículo, que as pessoas estavam atônitas. A tradução ali é assustadas, chocadas. A palavra que é usada no grego ali é que eles sentiram espancados. Alguma coisa foi arrancada com uma pancada. Eles sentiram a palavra de Deus assim. E nós precisamos, irmãos, que este evangelho não seja diluído. Nós temos que pregar o verdadeiro e genuíno evangelho. Porque senão, nós teremos uma geração que vai se levantar, que não conhece o Senhor. E aí será o caos. Sabe quantos cativeiros, ou quantos anos de cativeiros, o povo de Israel viveu, esteve, no livro de Juízes, 111 anos de cativeiros. Praticamente 3 gerações viveram aqui dentro da história do livro de Juízes e não conheceram o testemunho do Senhor. 111 anos. 111 anos. Quase 3 gerações. Que viveram aqui, passaram aqui na história deste livro e não conheceram o testemunho do Senhor. Deus levantou juízes, porém sempre eles caíam, sempre eles estavam caindo em cativeiros. Que advertência para nós, irmãos. Graças a Deus, porque o Espírito Santo nos lembra a sua palavra. E aqui eu quero colocar um texto para vocês, em Lucas capítulo 18, nós vamos continuar no mesmo tema, porém eu quero tomar esta história, porque seria a continuidade da palavra de ontem à noite. Nós estávamos falando sobre o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Observai as aves dos céus. Nós paramos aí, Mateus capítulo 6. Então, nós precisamos entender o segredo da oração, que é discernir o que Deus está fazendo na história. Então, nós precisamos entender que a oração congregacional, ela ocupa um lugar muito especial na nossa vida. Então, Lucas, no capítulo 18, está assim, versículo 1, propôs-lhe Jesus uma parábola, para mostrar que deviam orar e jamais esmorecer, isto é, nunca desanimar, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: defende-me do meu adversário. E ele por algum tempo não a queria atender, mas depois disse consigo: se bem que eu não temo a Deus, nem respeito homens, todavia, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa para que ela não continue a molestar-me com suas visitas. Ouvi, e acrescentou o Senhor, o que disse esse juízo injusto? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora seja demorado em defendê-los? Digo-vos bem depressa, que lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, aqui nós precisamos nos deter em algo muito especial mesmo. Aqui nós temos 2 textos importantes nesta parábola e que define para nós essa parábola. Essa parábola, ela foi muito mal examinada por algumas pessoas e também a aplicação fugiu daquilo que Jesus nos diz aqui. Porque a ideia que se tem é que Deus é esse juiz, né?
E que nós somos essa viúva que temos que importunar Deus, que Deus nos ouve porque a gente importuna Ele. Não é? Até porque o final aqui diz que Ele fará a justiça. Não é? Irmãos, a gente corre o perigo de não entender o que Jesus está ensinando. O primeiro ponto que eu vou fazer para ajudar vocês é, sempre que você for estudar alguma coisa que Jesus ensinou, algo que Ele fez, procure pelo menos ler esse texto, ou essa história, no mínimo 100 vezes, porque senão você não vai entender. Eu falo para vocês que eu estudei o Pai Nosso durante 40 anos, agora que eu estou começando a entender. Então, não estou aqui exagerando. Por mais que pareça estar sendo irônico, digo para vocês, os escritos de Cristo, tudo que diz respeito a Ele, são as partes mais difíceis da Bíblia. Nós precisamos de um colírio especial do Espírito Santo. Veja, olhe o que diz o versículo 1, vê se isso faz sentido para você. Disse-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, esmorecer. Aqui nós temos uma chave, esmorecer. Significa estar completamente desanimado. Ele está falando sobre isso. Está esgotado. Aqui tem a ver com esgotamento espiritual. Olhe mais, exausto. Há um texto aqui em Daniel que ele faz luz com esta palavra esmorecer. Então o assunto aqui, qual é o tema? Jesus deu o tema. O tema aqui é o quê? O dever de orar. Por quê? Orar tem que ser um dever. Então não é importunar Deus. Jesus não quer falar de você ficar importunando Deus. Senhor, eu tenho um espinho na carne, eu tenho um espinho na carne. Tira o meu espinho, Senhor. Paulo orou só 3 vezes. Então, irmãos, nós não temos que fazer da oração um negócio religioso. Oração é relacionamento, não é realização. Certo? Vou repetir, acho que ninguém entendeu, mas vamos lá. Oração, em primeiro lugar, é relacionamento e não realização. Coloca isso em mente. Certo? Porque se eu oro, tendo em vista sempre a realização de algo, o que me motiva a orar? O algo, não é? Mas quando a oração é relacionamento, o que eu tenho em vista? Deus. Deus. E Deus sempre vai ser Ele mesmo a primeira resposta. Sempre Deus vai ser a primeira resposta. Porque, irmãos, Deus não tem obrigação de se submeter a nenhuma lei, porque Ele é a sua própria lei. A nossa oração não é para transformar a vontade de Deus. A oração é para que a vontade de Deus transforme a nossa vontade. Nós não oramos para mudar a Deus, nós oramos para ser transformados. Quando você entende o caminho do relacionamento na oração, tudo muda. Você começa a entrar naquilo que chamamos de intimidade relacional. E aí a oração, ela perde a sua característica religiosa, porque, irmãos, irmãs, muito daquilo que nós aprendemos, não sei quanto a você, mas aquilo que eu aprendi na minha infância, adolescência, mocidade, juventude, e assim sucessivamente, muito do que eu ouvia, muito do que eu lia sobre oração, tinha a ver com esse evangelho triunfalista. Tinha a ver em colocar Deus de trás de um balcão e fazer dele um gerente de supermercado que só existe para satisfazer o que eu quero. E oração não é isso. Jesus está dizendo aqui algo muito importante. E outra, você quer entender bem essa parábola? Olhe o primeiro versículo e o último. Vê se faz sentido para você. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então, nós temos que ligar aqui o primeiro versículo e o 8º versículo. Porque o primeiro versículo fala do dever de orar. O dever de orar. E não esmorecer. Ele usa a figura do juiz. Ele usa a figura da viúva. Mas Deus não é esse juiz. E oração não é importunação. Porque dá essa ideia, nós temos que importunar. Quanto tempo você está orando para Deus converter o seu marido?
Ah, estou orando já tem 30 anos. Eu orei para Deus salvar meu pai quase 40 anos. Eu orava todo dia para Deus salvar meu pai. Então não estou dizendo para você parar de orar pelo seu marido, mas torne essa oração comunhão. Descansa naquilo que você pede. Porque ninguém me mostrou isso aqui. Um dia o Espírito Santo abriu os meus olhos. Tem hora que a gente tem que insistir? Tem. E você tem que persistir? Tem. Mas a persistência na oração é a vida toda. Jesus está dizendo que o dever de orar, a persistência aqui tem a ver com o dever, com o compromisso. Oração tem que se tornar minha vida. Independente das injustiças, independente das dificuldades, eu tenho que persistir. A ênfase de Jesus não está no juiz, porque o juiz aqui, o sistema desse mundo é corrupto. Você está diante de um sistema imundo, corrupto, que é contra você. Há uma cadeia, há uma hierarquia maligna, satânica, que governa este mundo, que é principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade. E nós estamos aqui, parece que indefesos, parece que nós não temos forças suficientes para lidar com esse sistema opressor, maligno, corrupto, imoral. Nós estamos aqui, cercados de inimigos. E o que nós temos? Jesus está dizendo, sabe o que essa viúva tinha? A oração. A oração dessa viúva era a sua fortaleza. Era a oração. Então Jesus vai dizer assim, quando o Filho do Homem vier, porventura, achará uma fé como esta? Uma fé que não desiste. Não é desistir de lutar contra o juiz, é não desistir de Deus. Que permanece fiel diante de Deus, persistente com Deus, mesmo que tudo está contra você. Mesmo que haja tantas adversidades, tantos obstáculos, tantas lutas aparentemente impossíveis, mas que você não vai desistir, você vai continuar firme, você não vai se esgotar, você não vai deixar que o cansaço te vença. Permaneça firme no dever da oração. A oração tem que ser um dever, um prazer, relacionamento e não realização. Não mude as coisas. Relacionamento é o ponto essencial da oração. E aqui, esta palavra esmorecer, como está em algumas versões, Daniel capítulo 7, o versículo 25 tem um texto, onde diz assim, quando está se referindo ao anticristo. Aí diz, Daniel 7, 25, proferirá palavras contra o Altíssimo. Aí esta frase, magoará os santos. Esta palavra aqui, ela é única no hebraico, aqui no Antigo Testamento. Ela é única. É o único termo que você vai encontrar, está aqui, Daniel 7,25, magoará. Sabe qual é o sentido aqui? Desgastar, consumir. Essa é a estratégia do inimigo hoje, nos desgastar, nos consumir. É isso. O termo aqui é balá, B-A-L-A-H. É isso que está no hebraico. Termo único. E significa justamente isso, gastar pelo uso. Isto é, gastar roubando o seu tempo, a prioridade do seu coração. Gastar aquilo que é essencial. É isso que significa esta palavra. Aquilo que é essencial à nossa vida. O anticristo vai trabalhar, ou já está trabalhando, para te desgastar, ou para te roubar, consumir completamente. Então esta palavra, ela é riquíssima no seu significado. E aqui está a suspeita de Jesus. Quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé. Isto é, uma fé que não foi corrompida, não foi desgastada pelas sutilezas, pelo engano. Essa é a tradução, irmãos. O Senhor quer que nós olhemos para esta viúva e saibamos aqui que ela está diante de um grande sistema onde impera a corrupção. Mas ela não desistiu, ela permaneceu firme. E Jesus está dizendo, o tema aqui é orar, é o dever da oração e não se deixar gastar, não se deixar levar, não se deixar consumir. Irmãos e irmãs,
como Satanás tem trabalhado assiduamente para nos consumir, para nos esgotar. Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Nós, brasileiros, somos o país mais ansioso do mundo. Então nós temos que atentar para o que a palavra de Deus diz. Quando o Filho do Homem vier, ele procura encontrar homens e mulheres que tenham o coração dessa viúva, coração daqueles que não esmorecem. Ele deseja encontrar uma fé valente, guerreira, como a fé desta viúva. Ela não esmoreceu, ela continuou firme. Mesmo que tudo estava contra ela, ela não se curvou, ela não se deixou levar. Aqui, ele está falando da fé. Observe bem, quando o Filho do Homem vier, por quê? O que tem a ver a volta do Filho do Homem com a fé desta mulher? É a fé que experimenta os sinais escatológicos do reino de Deus que está por vir. A fé aqui é a fé que está experimentando os sinais da volta do Senhor Jesus. Tudo é contra. O mundo ficou melhor, irmãos. A gente vai dizer, não, irmão, o mundo está pior. Ah, tá mesmo. Está mesmo, irmãos. Porque eu vejo, parece que os irmãos estão vivendo o melhor momento da vida deles, de prosperidade, de oportunidades, de lazer, de prazer, de ter. Nossa vida gira em torno disso. Os 365 dias do ano gira em torno desses projetos. E quando chega em dezembro, aí as pessoas começam a fazer aquela listinha. As minhas prioridades é para 2023. Primeiro, que o Senhor Jesus volte. Segundo, que eu me dedique à vida de oração. Terceiro, que eu leia a Bíblia toda. Irmãos, não chega fevereiro, já tem um pacote de viagem, já tem não sei o quê, já está endividado com um novo carro. Irmãos, bom, pode ser que não seja aqui em Londrina, mas aonde eu vivo, a história é essa. Mas chega dezembro, os irmãos vêm com a melancolia. Irmãos, você não fiz nada. Não consegui cumprir os alvos que eu determinei. Só viva o propósito de Deus, irmão, só isso. Só entre no centro da vontade de Deus. Só isso. Procure ter uma vida devocional simples. É isso, porque Satanás, ele tem roubado de nós esta fé que busca, o que deve experimentar os sinais escatológicos da vinda do reino de Deus. Nosso Senhor está voltando, irmãos. E é aqui que eu preciso colocar mais alguns textos. Primeiro, Mateus capítulo 24, os versículos 12 e 13. Junto à história desta viúva, vamos ler esse texto aqui. Mateus 24, diz assim, versículos 12 e 13: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar, que não se deixar esmorecer, que não se deixar gastar, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui nós temos que ver algumas questões sobre a exortação deste texto. A frase quase todos, aqui, irmãos, não é uma alusão ao mundo. Escute, a palavra aqui, o amor se esfriará. Amor aqui é a palavra ágape. Esse amor, na inspiração divina do Novo Testamento, sempre faz uma alusão àquilo que Deus é. Deus é ágape. Ágape é o sentido mais elevado daquilo que é o amor. Nada pode se comparar a este amor, porque este amor é aquilo que Deus é por essência. Ágape, essencialmente, é Deus. Então, o que quer dizer? Que este ágape vai esfriar. A definição disso pode ser encontrada na carta à igreja de Éfeso. Éfeso significa desejável.
Então o Senhor, ele vai dizer para esta igreja, Apocalipse capítulo 2, o Senhor vai dizer a esta igreja, que ele viu as suas obras, o seu labor, a sua perseverança. Éfeso era uma igreja que não suportava os maus apóstolos, os declarava mentirosos. Agora o Senhor vai dizer: tenho, porém, contra ti, que deixaste o melhor do teu amor. Aqui está uma história que interpreta para nós essa frase: o amor se esfriará de quase todos. Nosso Senhor Jesus não está falando de Israel, nosso Senhor Jesus não está falando do mundo, porque o amor que está ligado ao mundo é o amor eros, porque se fosse eros, aqui estaria no texto original grego eros, e no texto grego original, como foi escrito esse texto, é ágape. É o que aconteceu com a igreja de Éfeso, é esse amor devocional, é este amor espiritual, é esse amor que Paulo diz em Romanos capítulo 5, o amor de Deus foi derramado para dentro de nós, por meio do Espírito que nos foi outorgado. Este amor, ele vai esfriando à medida que nós vamos entristecendo o Espírito Santo, magoando o Espírito Santo, nos perdendo, nos permitindo ser consumidos, como diz o texto de Lucas capítulo 8, versículo 1. Nós vamos perdendo o dever de orar à medida que nós vamos esmorecendo, nos desgastando, nos esgotando espiritualmente. Por que nós temos tanta dificuldade de orar, irmãos? Por que a igreja ela tem tanta dificuldade de ter a sua oração congregacional na mesma medida da mesa do Senhor, em termos de reunião, de satisfação, de prazer, de alegria? Geralmente é um grupinho muito pequeno, porque nós temos muitas desculpas para não orar. E as desculpas todas são lógicas, óbvias. É trabalho, é família, são as ocupações. Irmãos, o problema não é esse. O problema não é esse. É o que está escrito nesse versículo 1 do capítulo 8 de Lucas. É porque existe sim um esgotamento espiritual. É porque nós não temos discernido a nossa vocação, o nosso chamamento. E aqui está algo muito sério. O esfriamento do amor é um sintoma claro da apostasia. Satanás, ele não se importa que sejamos religiosos. Satanás não se importa que você esteja aqui no meio dos irmãos, cantando, dando a sua contribuição. Satanás se importa é quando nós estamos focados no nosso chamamento, na nossa vocação, de acordo com aquilo que são os fundamentos espirituais. Porque Deus nos chamou para ser seus seguidores. Nós vemos ali no ministério de Cristo a diferença entre discípulos e multidão. Discípulos e a multidão. A multidão seguia Jesus. A multidão sempre estava ali seguindo Jesus, mas a multidão não estava disposta a andar com ele o caminho da cruz. Não foi para a multidão que Jesus revelou os mistérios do reino. Não foi para a multidão. A multidão vivia na periferia. Um grande exemplo disso está em João 6, quando Jesus multiplicou os pães. Irmãos, quando ele atravessou o lago, do outro lado, quem chegou primeiro? A multidão. E Jesus disse: vocês estão aqui, não é por minha causa, é pela comida que perece. Eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão, mas vocês não me querem. Porque multidão gosta de sinais. Multidão gosta de milagres. Multidão gosta de seguir sinais. Agora, os sinais, como disse Jesus em Marcos capítulo 16, é que seguem os discípulos. Esses sinais seguirão aos que crerem. Porque, irmãos, Jesus foi formando o caráter dos seus discípulos. É isso que ele fez. Ele se dedicou aos seus discípulos. Quando o nosso Senhor Jesus ressuscitou, sabe o que ele fez? Ele se manteve 40 dias oculto nessa terra. Já estudou sobre isso? 40 dias oculto nessa terra.
Nós precisamos gastar tempo estudando esses 40 dias oculto. Ele não ascendeu. A ascensão do Senhor, ele tornou um acontecimento tão significativo como foi a sua morte, como foi a sua ressurreição. Ele tornou a sua ascensão um acontecimento para a sua igreja. Porém, entre a sua ressurreição e a sua ascensão, ele ficou 40 dias. Com quem? Com os discípulos. Não seria mais interessante, do ponto de vista do evangelismo, da pregação, Jesus aparecer lá em Jerusalém e dizer: eu ressuscitei, ali meu túmulo. Ele podia começar uma congregação ali, do lado do túmulo dele. Jerusalém toda, irmãos todos, Pilatos. Pilatos seria um grande discípulo. Imagina, todos eles, Barrabás, um tremendo apóstolo. Não, irmãos. Não, ele não fez isso. Eu gosto muito lá de Atos capítulo 1, versículo 4, quando diz que ele se assentou com os seus discípulos numa reunião para comer. Estava ali com os discípulos, com os seus discípulos, 40 dias, dando os fundamentos do reino. Você quer saber o que foi que aconteceu ali? Aconteceu ali, irmãos, tudo que nós vemos em Atos dos Apóstolos se tornam agora frutos, realidade daqueles 40 dias de Jesus. Atos dos Apóstolos, irmãos, teve como fundamento aqueles 40 dias que o Senhor Jesus passou com aqueles discípulos, porque ele sabia muito bem o que eles iriam passar, o que eles iriam viver, o que eles iriam sofrer. Aquela primeira igreja foi uma igreja que sofreu muitas perseguições, uma igreja que sofreu muitas limitações. Aquela foi uma igreja que teve que passar por muitos vales de morte, de perdas. E aquela igreja nunca desistiu. E por quê, irmãos? Porque o nosso Senhor, antes de ascender aos céus, ele ficou ali com eles 40 dias. 40 dias. Então aqui nós temos que perceber algo. E eu creio que isso tem que nos ajudar. É o que o Senhor quer nos mostrar. Que nós tenhamos a fé desta mulher, uma fé que persevera, uma fé que já sente as evidências dos sinais do reino de Deus, os sinais da volta do Senhor Jesus. Quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar uma igreja que tem essa mesma disposição, essa mesma coragem, essa mesma perseverança, essa mesma ousadia dessa mulher. Porque fé aqui no contexto da experiência dessa mulher é ousadia. Fé na experiência desta viúva tão frágil é coragem. Fé na definição da história desta viúva é de quem tem determinação em seguir o Senhor até o fim. Fé na visão que nós temos da experiência desta mulher que possivelmente vivesse sozinha, isolada, porque não tinha ninguém para defendê-la. Não tinha um advogado. Ela tinha diante de si o quê? Um juiz iníquo. Mas a fé dessa mulher, a definição que nós temos, é de alguém que não desiste, por mais difícil que seja. Isto é fé. E o nosso Senhor diz que é esse tipo de fé que Ele deseja encontrar quando Ele romper os ares, quando Ele descer do seu trono e Ele disser para o seu Pai, como Ele disse lá em João 17, é chegada a hora. Ele deve se levantar e vai dizer: Pai, é chegada a hora. E as miríades de anjos vão vir na frente dele e a trombeta tocará. E esses que têm a fé desta mulher, eles vão ouvir o soar da trombeta. A trombeta de Deus soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos arrebatados. Encontraremos com os nossos irmãos. Que momento glorioso, irmãos. Não será tudo ainda. O mais glorioso estará por vir. Sabe o que vai acontecer? Nós iremos encontrar com o nosso Senhor Jesus nos ares. Então, irmãos, deixe-me dizer, que tipo de igreja o Senhor espera encontrar? Aqui nós temos alguns pontos sobre a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu vou passar meio que rapidamente,
Mas espero que os irmãos possam atentar como era a igreja em Atos. O livro de Atos dos Apóstolos não nos é dado para que nós leiamos história. O Espírito Santo espera que nós leiamos Atos dos Apóstolos como um farol. Nós precisamos ler esse livro e ser desafiados a ser a igreja dentro da nossa geração com a mesma determinação. Você pode até dizer, meu irmão, mas ali o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo os habilitou. Irmão, espere aí. O Espírito Santo ainda não voltou. O Espírito Santo, ele está aqui para terminar essa dispensação. E é ele que, assim como Eliezer trouxe Rebeca para Isaac, ele vai nos acompanhar até aquele grande dia. Jesus disse que ele viria para nos habitar para sempre. Ele é o outro Consolador. Ele está aqui para nos ensinar todas as coisas. Ele veio para estar conosco, para ser o advogado, o amigo fiel, o ajudador, o consolador, o fortalecedor, o intercessor. Ele está aqui. Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo que habilitou aquela igreja para viver o seu contexto, a sua história, aquela era, é o mesmo Espírito Santo que está aqui para poder nos ajudar nesta hora. Você pode dizer, bom, irmãos, ou irmão Luiz, aqueles irmãos tiveram Jesus ali 40 dias com ele, ou com eles. Sim, eu concordo com você. Mas o Senhor Jesus os deixou. Aquilo foi significativo. Foi importante. E você diz, então, irmão, para eles foi muito fácil. Lembra o que Pedro disse? Aqueles que não havendo visto, a mais. Bem-aventurados somos, irmãos, porque o nosso amor transcende qualquer experiência que nós desejamos ter. Porque nós somos um povo tão privilegiado, irmãos, que Jesus, Deus olha para nós, Cristo olha para nós agora, e vê a fagulha do nosso amor, numa dimensão muito grande, que nós não fomos aqueles que sentaram com Ele, como os discípulos sentaram, mas nós estamos aqui, mesmo não tendo sentado, nós cremos que essa história é verdade. Imagine, irmãos, nós somos aquela multidão lá de Hebreus capítulo 11, quando diz assim, quando termina o capítulo, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que todos eles, e aqui eu me detenho de uma maneira restrita, a história de Atos, aqueles irmãos que começaram lá, tiveram aquele extraordinário privilégio, de ver Cristo ressurreto, de sentar com Ele, de experimentar aquele primeiro Pentecostes. Só que ali, irmãos, está o começo. Está o começo. Mas nós temos Cristo de outra maneira. Como nós temos Cristo de outra maneira? Nós temos Ele na sua palavra. E Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias. Ele disse que aonde nós estivéssemos, 2 ou 3, Ele estaria presente. Então não adianta você dizer, eles foram mais privilegiados. Nós somos privilegiados, porque eles foram chamados para começar e nós fomos chamados para terminar. Por isso o Senhor prometeu para nós também uma chuva. Aquela foi a chuva temporã. A chuva que nós vamos experimentar é a seródia. É o último avivamento da história. E é depois, irmãos, deste grande avivamento, sim, nós vamos ler os jornais, nós vamos ver os jornais e vamos ver a palavra. Você está vendo? Tudo está encaixando. Então não desanime. Ainda há uma extraordinária experiência para a igreja do Senhor. E é isso que você tem que ver. Quais são as particularidades, singularidades desta igreja que nós precisamos refletir? Eu quero colocar algumas aqui. Atos 2:42. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações, aqueles 4 fundamentos. Toda a vida da igreja de Atos estava nesta doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Atos 5:42. Não cessavam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo. Essa era a doutrina, era o ensino. Era Cristo como a palavra viva
Era Cristo como ensino, como a doutrina. Veja, este é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós precisamos entender, que era a vida daquela igreja, que nós precisamos refletir, louvando a Deus. Atos 2:47, o louvor. Nós precisamos, irmãos, entender o que é adoração santa. Não é uma adoração baseada em emoções, mas uma adoração em espírito e em verdade. Irmãos, o que Deus busca em nós não é o que cantamos. Deus busca o adorador. O adorador não é aquele que canta, não é aquele que tem uma linda voz. O adorador, para Deus, é muito mais importante do que a adoração. Por quê? Deus tem miríades de anjos, o adorando eternamente. Mas qual a diferença entre a adoração dos anjos e a nossa adoração? Os anjos adoram a Deus pela criação. Os anjos adoram a Deus pelos seus eternos atributos. Nós, muito mais. Por tudo isso nós adoramos. Mas há algo na nossa adoração que Paulo cita na Epístola aos Efésios: o louvor à glória da sua graça, a sua misericórdia, o seu bendito amor. Nossa adoração, ela tem que ter algo muito sublime. Adoração, irmãos, tem que ser a verdade daquilo que eu vivo. Não é simplesmente o cantar pelo cantar. Adoração tem que ser fruto do culto daquilo que é a minha vida. Estamos aqui, há pouco cantamos cânticos. Muitos sabem a letra, a melodia. Cantamos, sim, isso são cânticos. Agora, a adoração excede o tempo da reunião. Adoração não é simplesmente o momento que nós estamos aqui cantando. Adoração é o culto da minha vida. Agora, quando você entende isso, e você reúne de maneira congregacional, imagine o que significa essa consciência quando você está adorando. Isso tem peso de glória no meio da assembleia. As pessoas começam a perceber que não é pela música, não é pelo som, é pela presença de quem está no meio, recebendo toda a adoração, toda a glória. É isso que tinha na igreja primitiva, que diz assim que quando eles louvavam a Deus, eles contavam com a simpatia das pessoas. Que simpatia é essa? Havia uma aprovação. E por quê? Porque a igreja primitiva, de repente, eles se descobriram que havia muitos talentos musicais no meio deles. Nada. Era a espiritualidade da vida, era a devoção, era a preeminência de Cristo. Era a centralidade de Cristo naquela congregação. Então as pessoas chegavam e viam que a igreja era uma parte do céu na terra. Havia um céu aberto quando aquela igreja começava a reunir para poder cantar. E o que eles cantavam? Possivelmente os salmos. Mas eu imagino que eles cantavam Cristo. Eles deveriam cantar talvez sem instrumentos no princípio. Talvez o cantar seria um levantar e dizer algo sobre Cristo. E talvez ali poderia haver formas de cânticos. Eu não sei, irmãos. Eu só estou imaginando. É no meu mundo mágico de Bob que eu fico imaginando como deveria ser aquele momento. Uma coisa eu sei. Imagino que isso é fato. O céu se abria. E as pessoas entravam. Encontravam ali o que não era possível encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Por quê? Porque o céu desceu. Quando aquela igreja reunia de maneira congregacional, o céu descia para aquele lugar. Oh, irmãos, nós temos que recuperar isso. Nós temos que recuperar. Não importa 2 ou 3, mas nós temos que recuperar. Se você vai fazer uma reunião com 2 irmãos, 3 irmãos, agora imagine esse tanto de irmãos. O que representa isso diante de Deus? É um golfo de águas cristalinas, de vida, de alegria. Nós somos o único povo que temos a alegria. O que o mundo busca, irmãos, é felicidade como sinônimo de alegria e nunca vão achar.
mas nós temos a alegria. Quando Paulo diz assim, lá em Filipenses 4, alegrai-vos no, não é com, é no Senhor. Por que no Senhor? Porque Ele é a fonte da nossa alegria. Amém. Terceiro ponto, fervor na oração congregacional. Olha aí, o capítulo 12, versículo 5. Pedro estava guardado no cárcere. Está vendo aí? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Você conhece essa história? Quem foi que libertou Pedro na prisão? Você se lembra? Foi um anjo. Mas quem libertou o anjo? A oração da igreja. Então nós podemos dizer assim, a oração dos irmãos libertou Pedro. Por quê, irmãos? A força da oração congregacional. Irmãos, não diminua esse assunto. Não diminua esse assunto. Em muitas assembleias, os irmãos oram de forma genérica. Senhor, guarda todas as criancinhas aqui Não guarda, irmãos. Não guarda, não ora para isso. Não ora por aquilo que você não está comprometido. Senhor, ajuda todas as mulheres aqui de Londrina para que elas não sofram violência doméstica. Irmão, vai para a delegacia das mulheres aqui. Para de oração genérica. Senhor, acaba com a guerra da Ucrânia, irmãos. Vai acabar da Ucrânia e vai começar outra. Para de orar por essas coisas. Para. Nós muitas vezes nos perdemos, irmãos. Se você tem cargo para orar por isso, ore mesmo. Mas tenha clareza e não emoção. Oração congregacional tem a ver com falar de Deus na assembleia. O que Deus tem falado nessa assembleia? Amém. Torne o falar de Deus a oração. Amém. O que Deus tem falado para vocês durante a semana? Quais são as demandas de Deus? A oração tem que estar envolvida com o reino de Deus. Sim, vamos interceder pelos irmãos, sim. Vamos interceder. Porque muitas vezes, irmãos, a gente se perde. A gente entra em desespero. A gente não encontra resposta. E entenda, procure ser a resposta de Deus para aquilo que vocês oram. Senhor, manda avivamento para esse lugar. Eu pergunto, o irmão que orou sobre isso, é um irmão que está comprometido, especialmente em sua vida, por um avivamento? Não, o irmão que orou isso, ele teve 15 dias, ele veio, acho 3 meses que ele vai ficar sem vir. Esse irmão devia orar por avivamento, tinha que orar por conversão dele. Entende, irmãos? Então parece que a gente faz da oração brincadeira. Oração é coisa séria. Oração é estar em contato com o trono. Nós precisamos entender isso. Oração é onde os céus e a terra se ligam. Isso está em Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20. Então vamos entender, esta igreja, ela tinha um movimento congregacional de oração. Esse era um movimento espiritual que havia na igreja primitiva e que nós temos perdido. Há um outro ponto, Atos 13:1, ministérios adequados, conduzidos e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, que são os ministérios de ensino profético, o ministério pastoral. O ministério pastoral tem essas duas extraordinárias vertentes, o ensino e o profético. Havia profetas e mestres na igreja de Antioquia. Qual que é o chamado deles? Servindo ao Senhor. Aqueles que exercem uma função pastoral como profetas e mestres. Em primeiro lugar, eles devem ser homens que servem o Senhor. Servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, separai-me, porque o ministério é ao Senhor. Separai-me a Barnabé e a Saulo. Agora, para uma obra extralocal, para a obra é extralocal. A obra é o caráter apostólico. O caráter apostólico. O apóstolo, ele está em um caráter de obra. Não é um título. Entendam isso claramente. Apostólico.
É o caráter do que é enviado. A palavra apóstolo é enviado de, enviado para e enviado com. Sempre tem uma preposição na palavra grega apóstelos. Entendam isso. É o caráter do que é enviado. Então a igreja primitiva tinha toda essa clareza. Esses ministérios era ao Senhor. E aqui, irmãos, por último, Atos 20 e o versículo 28. Que Paulo vai dizer aos presbíteros de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O que é bispo? Título? Não. A palavra aqui é episcopo. É o caráter daqueles que exercem a função pastoral da supervisão. Episcopo. Então, aqui é epi alto, aqueles que olham por cima. Aqui é o papel dos atalaias, que é descrito lá no livro do profeta Ezequiel. Os atalaias ficavam lá no alto. Eles ficavam na torre, olhando para ver se os inimigos estavam aproximando. Então, o ministério pastoral de profetas e mestres é o ministério dos episcopos. Aqueles que estão não numa posição elevada em termos de uma hierarquia, mas de responsabilidade. De responsabilidade. É eles que estão vendo os lobos chegando. É eles que estão discernindo o falso ensino. É eles que estão percebendo a frieza. Eles sempre são aqueles que percebem primeiro, são as ovelhas de frente. São os que sofrem os primeiros e mais terríveis ataques que vêm contra o corpo. Ah, irmãos, ore. Guarde esses irmãos que o Senhor tem dado como dádiva a vocês aqui em suas orações. Zele pela vida deles. E aqui você vai ver a frase que eu vou extrair: pastoreardes a igreja de Deus. Esta era a característica da igreja. Ela era de Deus. Ela não era uma instituição humana. Era um organismo vivo. E aqui em Atos, a igreja é chamada a igreja de Deus. Irmãos, isso é muito importante. Então, esses 5 pontos que eu citei aqui precisam ser guardados, recuperados. O Espírito Santo está trabalhando. Antes da volta do nosso Senhor, nós precisamos, irmãos, pelo menos desses 5 pontos, nós precisamos recuperar o seu significado, a sua realidade, para que nós tenhamos um testemunho claro do povo de Deus, como esta viúva, um povo que não vai esmorecer, um povo que não vai desistir, um povo que vai enfrentar grandes obstáculos, mas eles não vão nos esgotar, não vamos nos curvar. Quando o Senhor Jesus vier, Ele achará a nossa fé intacta, a fé que persevera até o fim. Agora, irmãos, vale a pena? Será que todo o nosso esforço vale a pena? Será que a igreja vai vencer? Porque muitas vezes, esse texto, eu ouvia sempre as pessoas citarem ele uma tônica negativa. Ah, irmão, está muito difícil. Esse momento que nós estamos vivendo, olha aí, irmão, o Senhor Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Se eu ouvisse, dava até um desânimo. Falei, ai meu Deus, é isso que nós vamos nos tornar? Não. O livro de Apocalipse, ele foi escrito em primeiro lugar para promover um grande encorajamento à igreja. Um encorajamento. E este livro, ele não é só um livro escatológico. Ele é um livro cristológico. Ele é um livro eclesiológico. Ele é um livro que trata do tempo final. Porém, este livro tem uma conotação extraordinária sobre a cristologia, a pessoa de Cristo. Se você estudar a cristologia do livro de Apocalipse, você vai ver que não há outro título que faz referência ao Senhor Jesus que o destaque neste livro como Cordeiro. Este livro é o livro do Cordeiro. Isso é muito importante. É o livro do Cordeiro. Nenhum outro título, Senhor Jesus ou Jesus Cristo, ocorre com tanta frequência como Cordeiro. E é lindo, irmãos, porque João vai ver este Cordeiro sentado no trono, este Cordeiro exaltado no trono.
João vai dizer isso para nós, o Cordeiro exaltado no trono. Porque o propósito de Deus tem tudo a ver com este Cordeiro. Porque o assunto do Cordeiro, em toda a Bíblia, ele percorre desde a eternidade, ou antes da eternidade, até a eternidade futura. Ele é aquele Cordeiro que já existia em Deus. Como você vê lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, o Cordeiro, ele tinha que ser separado, e no 14º dia ele deveria ser sacrificado. Então o Cordeiro era guardado. Por isso, irmãos, quando Pedro vai dizer que não fomos comprados pelas coisas fúteis deste mundo, mas pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue, ele foi prometido quando? Antes da fundação do mundo. Então nós vamos ver o Cordeiro antes da fundação do mundo. Nós vamos ver o Cordeiro, ou o sangue, ou o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E quando, irmãos? Quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. O que Deus fez? Sacrificou um cordeiro e preparou peles de cordeiro e os vestiu. Aí depois você vai ver o cordeiro agora sendo prometido. Primeiro, vemos aqui o cordeiro prometido. Depois, em Êxodo 12, ele tipificado. Em Isaías 53, o cordeiro mudo que não abriu a sua boca. Ele foi revelado. Agora em João capítulo 1, João vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro manifestado. Em Apocalipse nós conhecemos o Cordeiro exaltado. Este é o livro, esta é a cristologia de Apocalipse. Mas também temos a eclesiologia, os assuntos da igreja. Como a igreja é vista em Apocalipse? Irmãos, talvez não dê tempo de expor tudo isso, mas eu quero ler com vocês. Olhe bem, Apocalipse capítulo 1, versículos 12 a 20. Apocalipse capítulo 1, versículos 12 a 20. Veja o que diz, é maravilhoso isso. Aqui nós vamos começar uma leitura muito importante. Assim como nós lemos na primeira reunião sobre os adoradores da besta, aqueles que vão receber a sua marca. Agora nós vamos ler sobre aqueles que não vão adorar a besta, nem se curvar a sua imagem, nem receber a sua marca. Agora nós vamos ver a vitória da igreja. A vitória com significado eterno. Olhe bem, versículo 12. Diz assim: voltei-me para ver a voz que falava comigo. Assim voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa talá, cingido pelos peitos, com uma cinta de ouro. Agora, por favor, vamos aqui nos versículos 19 e 20. Depois vocês leem todo o texto. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Eis aqui o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os mensageiros, os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Estão vendo aí, irmãos? A igreja é vista como um candeeiro, um lindo candeeiro. A igreja, ela precisa brilhar. Existem algumas características importantes sobre o candeeiro, que nós não temos tempo de falar. Mas é uma tipologia linda, porque o candeeiro, ele tem uma parte central, e depois tem aquelas partes laterais. E quando você estuda o candeeiro, ele tinha suas lâmpadas voltadas para algo, para o centro de algo. Por quê? Porque a igreja está aqui como esse candeeiro. Todo o seu brilho é para refletir Cristo. Todos os detalhes desse candeeiro, nós não temos tempo, porque são vários detalhes. Vários detalhes. Ele era uma peça delicadíssima, era de uma peça só. Por quê? Porque fala da unidade, da comunhão do corpo de Cristo. O corpo de Cristo
não pode ser dividido, não pode ser quebrado. O corpo de Cristo é um. E o Senhor nos trouxe para esta unidade. E não é a nossa unidade, é a nossa comunhão nele que caracteriza a nossa unidade. Porque o modelo de comunhão que nós temos não é o modelo de Cristo com os seus discípulos. O modelo de comunhão que nós temos não é o modelo da igreja primitiva. O modelo de comunhão que nós temos é a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a unidade, esta é a realidade de comunhão na qual fomos inseridos. Não existe comunhão à parte da Trindade. Toda a unidade e comunhão da igreja é um reflexo da realidade da Trindade nela. Estão entendendo, irmãos? Então vamos mais. Deixe-me mostrar outros textos. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 7, versículos 9, 13 a 15. Vamos ver a igreja. Apocalipse 7, 9 diz: depois dessas coisas, vi, eis grande multidão. Irmãos, muitos vão vencer. Então não pense você que o inferno vai ficar totalmente povoado e o céu vai ter um pouco de gatos pingados. Tire isso da sua cabeça. Haverá uma grande multidão, diz que ninguém pode enumerar, de todas as nações, todas vão converter pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. E aonde eles estarão? Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Versículo 13: um dos anciãos tomou a palavra. Que cena linda, irmãos! João está maravilhado ali, está assombrado. Ele viu aquela grande multidão. Aí um anjo toma a palavra e diz: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? Ora, irmãos, espere aí, vamos interpretar a coisa de forma clara, hermenêutica. Olhe bem, volte aí. Uma multidão que estava em pé de vestiduras brancas, certo? Guarde isso. Agora vamos para o versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes quem? Estas multidões aí. Só que dentro dessa grande multidão de povos, tribos, línguas e nações, tem uma parte muito especial. Preste atenção, irmãos. Ele diz: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Agora, irmãos, me corrijam. Estou aberto aqui à correção. Imagine, eu vou ficar aqui, vocês vão passar uma fileira, cada um vai apontar o dedo, irmão. Você precisa aprender mais, estudar mais, orar mais, não trata a Bíblia com leviandade, preste mais atenção. Estou aberto à correção, irmãos. Mas, por favor, olhe, faça a leitura correta. Estes. Então significa que em algum momento o anjo levantou e disse: João, você está vendo aqui uma multidão muito grande? Agora estes ali, aqueles ali, ó. Quem são? Quem são estes? Tem uma classe distinta. Aí olha o que ele diz. Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele não estava se referindo a todos, mas a alguns, estes. O texto grego aqui é que ele apontou: e esses ali? Você está vendo essa grande multidão? Pois é, mas tem aqueles ali, ó. Quem são aqueles? Em outras palavras, foram aqueles que viveram a última hora. Foram aqueles que pegaram o último bastão e atravessou a linha de chegada. Aqueles que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aqueles que estavam cercados por uma grande nuvem de testemunhas, que são aqueles heróis da fé do capítulo 11. Aqueles que Deus proveu para eles uma coisa superior. Qual foi a coisa superior? Foi que eles vivessem uma geração onde todo o propósito de Deus nessa dispensação iria se cumprir por meio deles. Aqueles que vão vencer o anticristo, aqueles que vão vencer a besta. Os cristãos primitivos tiveram que vencer muitas bestas, muitas feras. Ali no jardim de Nero, onde eles foram mortos, muitos tiveram que ser queimados, vivos. Nós hoje estamos vencendo uma perigosa, terrível besta, tão perigosa que a Bíblia vem dizendo para nós sobre ela desde o livro de Daniel.
Ela foi ali tipificada naquela imagem de Nabucodonosor no capítulo 3. Esse assunto é tratado no capítulo 2, capítulo 3 e depois no capítulo 7. Você vê, irmãos? E depois, quando você chega no capítulo 3 de Apocalipse, esse assunto de maneira doutrinária se expande neste livro. Mas aqui está, nós estamos vivendo esta hora, nós estamos vivendo nessa terrível arena. Está tendo uma terrível perseguição, mas uma perseguição perigosa. Não é a perseguição como os cristãos primitivos sofreram. A nossa perseguição, ela é perigosíssima, porque o nosso inimigo, ele é amado, ele é desejável. Ele parece que é aquilo que nossa alma busca, aquilo que nossos olhos mais se concentram. E agora, irmãos, nós estamos percebendo, o Espírito Santo está derramando uma revelação e dizendo para você, cuidado, porque ele está tomando o seu tempo, ele está tomando as suas prioridades, ele está ocupando o lugar do seu marido, da sua esposa. Você está gastando muito tempo com isso, em internet, vendo mulheres bonitas, homens bonitos, lugares bonitos, roupas, carros, tudo que a sua alma quer. Isso está te comprimindo, está te roubando. Esse é um grande inimigo que Satanás está usando para nos destruir. Irmãos, eu digo para vocês, eu tenho convivido com casais, o casamento acabou. E quando você vai buscar as raízes, está aí. Famílias inteiras que se dedicaram a assistir todas as séries do Netflix. Irmãos que se gastavam sempre à procura de uma novidade, qual é o próximo filme, qual é o próximo lançamento, gastavam tempo com isso. Irmãos, cuidado. Irmãos que desprezavam a mesa do Senhor, casais que nunca se importaram com as orações congregacionais da igreja. Cuidado, irmãos. Porque hoje a perseguição, ela é sutil. Aquilo que Paulo diz em Efésios 6,12, as astutas ciladas. Essa palavra ciladas no grego vem de um termo que significa métodos sutis, imperceptíveis, invisíveis, inimagináveis, que o inimigo usa para nos destruir. E aqui está, irmãos. E o que ele diz? Eu não sei, Senhor. Tu sabes. Então ele me disse, são estes, o que vem da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluias! Aleluia. Há uma geração de cristãos aqui, que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, não vão se curvar, não se deixarão levar. Há uma geração aqui que vai experimentar um grande, profundo avivamento da chuva seródia, que vai preparar esta igreja para esta hora da batalha final. Apocalipse capítulo 12. Vamos ver o 15 também, eu estava esquecendo. Olha o 15. Não vamos deixar esse texto. Razão. Porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. A palavra aqui, estenderá, vem de um vocábulo, eskenoo. É o mesmo vocábulo que João usa lá no capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou. Ali a palavra é tabernaculou. Sabe o que? Esses aqui, irmãos, eu não posso pensar nesses aqui se não for dessa maneira. Eles vão receber algo muito maravilhoso. Olha o que diz aqui, que Deus vai estender, vai tabernacular com eles. Que coisa linda, irmãos. Estenderá, vai tabernacular com eles. Vamos para o capítulo 12, versículos 10 e 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aí o versículo 11: eles, pois,
venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante da morte, mas eles preferiram morrer do que negar o Senhor. Eles preferiram enfrentar a fornalha do que se curvar diante de uma imagem profana, aquilo que poderia roubar o lugar de Deus em suas vidas. E aqui diz: esses, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ah, irmãos, eu fico me coçando aqui, mas eu sei que o Senhor vai falar de maneira muito distinta em cada coração. Vamos aqui, vamos percorrer, senão a gente não termina. E aqui um pouco os irmãos começam a ir embora e eu vou ficar sozinho aqui. Capítulo 14, versículos 1, 3 e 4. Ah, essa passagem é linda, irmãos. Diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Irmãos, Monte Sião é uma definição profunda da igreja segundo o pensamento de Deus. Sião é uma definição elevada daquilo que é o pensamento de Deus acerca da sua igreja. E com ele os 144 mil. Aí você pensa, é distinto? Não pode ser. Não é distinto. Porque aqui nós estamos lendo profecia. E você não lê profecia igual você lê um livro qualquer, você lê uma história qualquer. Profecia não pode ser lido como você lê história. Então veja bem, os 144 mil, lá no capítulo 7, você vai ver os 144 mil. E você vai ver os 144 mil aqui. Então nós temos uma metáfora de um lado e nós temos uma figura do outro. A metáfora é o Monte Sião. O Monte Sião é colocado aqui no sentido da profecia para nos falar sobre o pensamento elevado que Deus tem acerca da sua igreja. Os 144 mil é uma figura profética, é um número profeticamente representativo. Aqui está, neste número, a consumação máxima da obra de Deus. Aqui não fala de quantidade, aqui é um número profeticamente representativo. Então veja bem, tendo na fronte escrito o nome do seu pai, versículo 3, entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados. Por quê, irmãos? Aí entra aquele assunto de Efésios que eu citei. Qual é a distinção desse cântico? Porque nenhum outro ser celestial podia cantar esse cântico. Porque para mim, esse cântico tem a ver com esta frase: foram comprados da terra. Esse cântico tem aquilo que Paulo diz: o louvor, a glória da graça de Deus. Estão vendo? O louvor, a glória da graça de Deus. Aí diz, versículo 4, são estes, a igreja, aqueles que não se macularam com mulheres, prostituição, pornografia. Por quê? Porque estes, a palavra castos aqui é separados. Estes foram separados, estes foram guardados. São eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, são as primícias para Deus e para o Cordeiro. Capítulo 15, versículos 2 e 3. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta. Quem são esses vencedores da besta, irmãos? Os vencedores da besta não são a geração da igreja primitiva. Os vencedores da besta aqui não são os patriarcas, os profetas do passado, os irmãos de outras gerações. Os vencedores da besta, de maneira precisa, são aqueles que estão vivendo esta última hora. Isso é distinto. Os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés. Lembra? Êxodo capítulo 15, o cântico da vitória. O cântico da vitória, esse é o cântico de Moisés. É o cântico porque Deus venceu.
É o cântico porque todos os inimigos de Deus foram derrotados. É o cântico porque diante deles havia o quê? Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó, ao lado as montanhas. Porém Deus, com o seu braço forte, Ele guardou o seu povo, Ele sustentou o seu povo, Ele colocou suas mãos poderosas e invisíveis sobre aquela água do mar e sustentou, o povo foi guardado. E depois, o que Deus fez? Bom, Satanás, para o meu povo eu seguro, agora segura para o teu. Todo o exército de Faraó foi consumido, porque, irmãos, Deus julgará este mundo, Deus julgará as nações. Ninguém poderá guardar este mundo, mas nós, a igreja do Senhor, que estamos vivendo esta hora, nós seremos guardados pelas potentes mãos do nosso Deus. Esse é o cântico da vitória, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Então nós já podemos cantar o cântico da vitória, nós podemos proclamar que o Senhor nos guardará nesse tempo. Vamos para o capítulo 19, versículos 7 a 9. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado são aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro. Que lindo, irmãos. Eu tenho uma notícia para você, está aqui nesse texto. A igreja vai vencer. Nós, irmãos, estaremos lá nessas bodas. Você vai estar lá. Nós vamos ser vestidos desse linho finíssimo. Sabe o que significa? Se vocês olham para mim e pensam: nossa. Eu olho para o meu irmão. Todos nós, irmãos, sabemos que há cicatrizes profundas na nossa vida que o pecado causou. Todos nós sabemos, irmãos, das possibilidades que nós temos de errar, de falhar e de pecar. Mas naquele dia, quando você olhar para o seu irmão vestido de linho finíssimo, você vai olhar para ele tendo aquela sensação como que se o pecado nunca tivesse tocado sua vida. Tamanha pureza irá nos revestir naquele dia. Oh, irmãos, isso é maravilhoso demais. Mas vamos pular. Atos capítulo 20, versículo 4. Atos capítulo 20, versículo 4. Aliás, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse é a coroa de Atos dos Apóstolos, irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Já viram que eu estou com pressa, né? Mas não é de ir embora, irmãos, é de deixar vocês embora. Porque eu sei que vocês têm que descansar. Amanhã é domingo e eu não quero cansá-los. Amanhã é segunda. Já perceberam o meu grau de cansaço, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Irmão, nós vamos sentar em tronos para julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da sua palavra, da palavra de Deus. Tantos, aqui agora diz respeito a nós, diz respeito a você. Todas as vezes que você lê dessa forma, com essa distinção, é você. O Espírito Santo mostrou-nos para João lá. Ele diz assim: tantos quantos não adoraram a besta. Nós somos a geração onde ela vai se levantar. O seu espírito está aí, o seu sistema está aí, só está faltando o seu corpo. Então tudo já está aqui. No tempo de João havia o espírito. Hoje existe o sistema. Daqui um pouco vai se levantar ela. O falso profeta já está aí. Aonde que ele está? Nessa religião apostata. Ele está aí. Seu espírito está aí, seduzindo os cristãos, roubando a centralidade de Cristo, colocando o homem no centro, destruindo a identidade da igreja, uma adoração profana, um evangelho profano, uma fé que não tem nada a ver com a fé bíblica, como dom de Deus. O
O que nós estamos vendo é uma igreja anticristo. Uma igreja que está sendo movida pelo falso profeta. Esse ministério da decadência espiritual. Esse ministério que ele está fundamentado em uma porta larga. Não existe porta estreita neste evangelho do falso profeta. Existe uma porta larga, onde tudo é permitido. Aí você vê, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca. Você não vai receber, eu não vou receber, nós não vamos receber, não vamos nos curvar, não vamos. E diz assim, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Esta será, irmãos e irmãs, a próxima dispensação. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 17, 1 Tessalonicenses, aliás, capítulo 4, versículo 13 até o 17. No momento, irmãos, quando essa trombeta tocar, vai ter a primeira ressurreição. Nós vamos ter parte, porque nós seremos arrebatados e vamos encontrar os irmãos que vão participar dessa primeira ressurreição. É isso que diz, nós somos bem-aventurados, irmãos. Nós estaremos lá com todos os santos. Capítulo 21, versículos 2 e 3. Diz assim, vi também a cidade santa, essa é uma cidade nupcial, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora, irmãos, eu quero ler o último texto aqui, o capítulo 21 e o versículo 7. Quero ler com todos vocês. Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Nós somos esses vencedores da última hora. Glórias a Deus, meus irmãos e irmãs. Glórias a Deus. Se você ler depois o capítulo 22, versículos 2, 3 e 5, você vai ver isso também, porque vai falar da cidade, da Nova Jerusalém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E diz assim, os seus servos o servirão, contemplarão sua face, na sua fronte estará o nome dele. Aí o versículo 5 diz, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nós reinaremos eternamente com Cristo. Então não desanime, meu irmão. Vamos permitir que o Espírito Santo restaure plenamente o testemunho de Deus nesses dias, aqui nesse lugar. Que Deus restaure-nos, que todos estes pontos que nós vimos na igreja de Atos, o Senhor venha trabalhar aqui entre nós. Porque do contrário não resistiremos, irmãos. E Satanás está trabalhando arduamente para impedir que isso aconteça. Mas aqui está, irmãos, acabamos de ler a história final. E sabemos que para nós tudo acabará bem. Eu tenho uma notícia para você. Tudo vai acabar bem para você. Glórias a Deus por isso. Que Deus vos abençoe, meus irmãos e irmãs. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Agradecemos ao Senhor por esses dias, por esta visitação, pela tua presença, pela tua palavra, por esta igreja. Oh, Senhor, o Senhor tem uma obra muito profunda neste lugar. O Senhor tem algo que o Senhor já vem falando e fazendo neste lugar. Aqui está uma expressão especial do teu testemunho na terra. Abençoe a tua igreja neste lugar, Senhor. Traga o teu mover, Senhor. Seja este um tempo de refrigério para a tua igreja. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que esta palavra venha habitar no coração da tua igreja aqui em Londrina. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus.
Amém.